No nosso vídeo da série Onde Dói, esse nosso segundo vídeo, nós vamos abordar um dos temas mais dolorosos, né, para o ser humano, para todos nós seres humanos, que é exatamente a rejeição. Tudo aquilo que a gente rejeita, nós afastamos de nós. Veja que a rejeição é mais ou menos como o coronavírus, né? Ele impõe, né, um isolamento, ele impõe um afastamento. A grande diferença entre a rejeição, né, e o coronavírus é que aquele objeto rejeitado, aquilo que nós afastamos de nós e colocamos sempre à distância, que pode ser o nosso nome, pode ser a nossa altura, pode ser a nossa origem social, pode ser qualquer experiência, qualquer sentimento que é desagradável para nós, e aquilo precisa ser mantido à distância, porque a proximidade ou a aproximação daquele objeto, ele é traumático, ele é doloroso, ele é causador de imenso desprazer. O grande problema da rejeição, além da sensação, né, da sensação, uma das mais piores possíveis, de não ser aceito, de não ser querido, de não ser o preferido, de estar sempre em último lugar na relação com o outro, é que nesse espaço entre o sujeito e o objeto rejeitado, quando eu falo em objeto, eu estou falando tudo que não é o sujeito. Então, a outra pessoa em relação a mim, ela é o objeto. Eu sou o sujeito e o outro ocupa o lugar de objeto. Então, entre o sujeito e o objeto rejeitado, aqui vai emergir, aqui vai florescer nesse intervalo algo terrível, que é o conflito. Então, onde há rejeição, haverá conflito. Onde haverá conflito, haverá sofrimento, haverá estresse, haverá o comprometimento da saúde, até pela debilitação do próprio sistema imunológico da pessoa. Então, o processo de rejeição, a experiência de rejeição, ela é carregada de muitos efeitos colaterais. E o que fazer com esse conflito, gente? O conflito, se ele não for tecnicamente trabalhado, se ele não for amorosamente trabalhado, se ele não for respeitosamente trabalhado, o conflito pode causar tantas dores e até, por conta disso, evoluir para o confronto. Por isso que as pessoas, né, todos nós, quando estamos, né, num conflito muito acirrado, a nossa necessidade realmente é de produzir, de realizar um confronto de modo que eu possa me livrar daqueles elementos, daquela situação agressora. Então, rejeição, conflito, confronto. A neurociência, né, ela tentando entender, né, tentando dimensionar a dor da rejeição, ela estudou jogadores que eram excluídos, né, do jogo. Jogadores que foram excluídos, foram submetidos a processos, né, de aferição da atividade neural, e nessa pesquisa feita com jogadores nessa circunstância, que são excluídos, né, do jogo, são humilhados durante o jogo, são colocados para fora, né, do campo, para fora do convívio dos seus pares, para fora dos aplausos ou das vaias da torcida. Nessas pessoas, né, depois que foram verificar o funcionamento, as reações dos circuitos neurais, o funcionamento neural durante o processo de rejeição, perceberam que os circuitos neurais que foram ativados são os mesmos circuitos que são ativados quando nós fraturamos um osso ou cortamos a nossa pele. A conclusão, né, neurocientífica da rejeição é que ela não é a dor de um constrangimento, nem é a dor de um coração partido. A rejeição é uma dor física, né? É uma dor nos ossos que são trincados, que são fraturados, que são expostos, que sangram até. E nós sabemos, pela nossa experiência clínica, muitos anos no consultório,
é imensa a incidência de rejeição, né, entre muitos pacientes que procuram o nosso atendimento. Então, se é o seu caso, se você é uma pessoa que vem passando, sempre amargou a dor da rejeição, onde você está, na relação afetiva, na relação familiar, se você vem atravessando, né, esse pântano, que a gente não sabe exatamente onde vai terminar, e não está conseguindo fazer essa travessia sozinho, né, provavelmente é hora de procurar o suporte profissional, procurar uma ajuda competente para poder você adquirir a força necessária, a compreensão necessária para você, né, desenvolver uma certa autonomia, uma certa competência, né, na gestão dessa experiência que é a rejeição. Eu sou o psicanalista Ramos de Oliveira, sou também professor de psicanálise, sou palestrante e nesse momento, né, planetário, esse momento pandêmico, nós estamos atendendo exclusivamente no cenário, né, online, no cenário virtual, de segunda a quinta-feira, das 15 até as 21 horas. Né? Um grande abraço para você, desejando que, se a sua dor vem da rejeição e não consegue lidar com ela sozinho, conte conosco. Um grande abraço.